E esses inimigos, eles vão reagir. Eles não estão reagindo agora porque ainda tudo está no plano do discurso. São coisas que são faladas pelo Renan. Mas o Renan disse que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é um discurso ainda. No momento que tiver alguma execução, ou no governo federal, ou no estadual, ou no municipal, aonde quer que seja, quando a gente começar a mexer nos vesperos, enfiar lá a mão na cumbuca do vespeiro, as vespas vão picar. E eu acho que vai rolar tretas sérias, seríssimas. E eu falo isso para salientar a resistência do bolsonarismo. Pô, o Bolsonaro foi preso, aconteceu tudo que aconteceu, tomou facada, tem problema de saúde, família toda estraçalhada, com problema de corrupção, dá lá e pra cá. E ele tá aí, ele tá fazendo as coisas dele. O Flávio continua na campanha. E vai ser ele, agora são só 10 dias. Agora, essa estratégia que ele tem de recuar e buscar um discurso mais moderado, isso é a coisa mais estúpida que esse cara podia estar fazendo. Ele não tinha que ter feito isso. Ele tinha que ir pra cima. O problema é que ele não tem coragem. Rogério Marinho. Ideia do Rogério Marinho. Você tá vendo a briga? O porquê que Paulo Marinho. Figueiredo, essa galera, ou quem vai estão brigando com o Miguel, com o Rogério Marinho? Porque eles acham que a campanha do Flávio tá uma bosta. Eles acham que o tom é uma bosta. Eles estão vendo o Renan, porque citam o Renan, eles veem o Renan com todo esse discurso. Evidente. E muito verdadeiro. Evidente. E agora eles tentam replicar em live no YouTube. Não adianta. E fica falso. Fica falso. Aí entra o meu último ponto, antes da gente... Pra você colocar. Perfeito. Quando eu falei que a gente é inevitável, você falou que não acha tanto. Não, uma coisa que eu disse que eu acho que esse discurso pode perigoso, gerar um efeito psicológico. Pode. Tá certo. Só que é o seguinte, obrigado. Só quem criou qualquer coisa nos últimos 2 anos por conta do nosso trabalho, que a gente teve que aprender a base do trabalho e criar, foi a gente. Hoje a política brasileira vive o que a gente discutiu nos últimos 2 anos. Todas as pautas que foi discutido no Valete Plus, na revista Valete nos últimos 2 anos, estão pautando essa eleição. Porque só a gente está produzindo algo nessa... Imagina daqui 10 anos. E assim, eu me orgulho muito de ter sido uma das 5 pessoas mais importantes nisso aí. Eu fui. Sim. Eu me orgulho de ter feito isso. Eu acho que foi uma das coisas importantes que eu fiz na minha vida. Algumas coisas aí importantes aí da minha vida. Uma delas é essa aí. E agora eu volto na fala do lembro teu amigo Rasta. Eu atuei muito nessa transformação aí das coisas. Sim, eu volto na fala do teu amigo Rasta, professor. Que, só o MBL está fazendo o que o Olavo... Exato. O que o Olavo queria. Só o MBL tá fazendo. Só a gente tá fazendo uma coisa que é consistente. E de fato aconteceu porque... Você ter recuperado essa história é fundamental. Aconteceu porque a gente não podia fazer outra coisa. Não dava... nós não tínhamos outra opção. Chegou um ponto, nós estávamos tão apertados sob 2 forças políticas muito gigantescas, que era o lulismo e o bolsonarismo, que a única coisa que nos restava ali era voltar pra dentro. E naquelas lives que eu fazia em MBL News com o Renan, a gente falava isso extensamente, falava 1 milhão de vezes sobre isso, que a gente tem que fazer uma coisa pra dentro, que a gente precisa criar consistência, que a gente não tem densidade, que precisa ter densidade. E aí as coisas foram saindo daquilo ali, e hoje a gente tem densidade. Acho que ainda falta muita densidade. Acho, por exemplo, que futuramente a gente tem que pensar em formar pessoas para participarem aí de conselhos comunitários, de várias estruturas de poder formal no Brasil, que não são eletivas, que não é eleição. Essas estruturas de poder, tipo um conselho tutelar, vou dar um exemplo, um conselho tutelar, um conselho de psicologia, um conselho administrativo, um conselho de parque, um negócio... Essas estruturas todas a gente tem que mapear e nós temos que preparar pessoas para entrarem nessas estruturas e tomarem ali por dentro. E isso o MBL não faz. A gente ainda não tem isso assim como, tipo, uma meta. Não, vamos aqui mapear tudo e fazer isso e aquilo. A gente não tem. Existe uma coisa ainda que é uma certa superficialidade do MBL no atual momento. Nós temos várias coisas orgânicas, tipo, Livro Amarelo, Valete Plus, mas todas essas coisas elas ainda estão na lógica, Junito, veja se você concorda comigo, de serem produtos. Elas são produtos que a gente cria para venda para um público que nos apoia e que, portanto, cria uma reserva orçamentária para a gente fazer as coisas.
Esse é o ciclo do MBL. Nós temos produtos. A Valete aqui é só um produto. A gente tem a loja do MBL. A gente tem o próprio aplicativo. A gente tem vários produtos. Eu acho que ainda falta ao MBL um adensamento naquilo que não é um produto. Naquilo que não vai resultar num produto. E que também não vai resultar na eleição. A gente hoje nós temos produto. Vou dar aqui como exemplo aqui o baralhinho. A gente tem produto e eleição. São os dois pilares. A gente tem produto intelectual, bom, e eleição. Né? Falta uma coisa no meio, que é os cargos de poder não eletivos. Inclusive eu vou escrever sobre isso na Valete. Boa. E eu vou começar a ficar repetindo isso 1 milhão de vezes, porque eu sei que as coisas começam a pegar quando a gente ficar repetindo as paradas. Então eu vou ficar repetindo para entrar na cabeça das pessoas. Nós precisamos de uma nova estrutura de poder que a gente não tem, que são os cargos não eletivos. E aí a gente precisa separar uma parte da nossa atenção, o que significa funcionário, orçamento, tempo, atenção da instituição para isso. Então tem que haver uma energia da instituição para isso. Porque são coisas que não resultam em um benefício imediato. Porque, pô, você tem um produto e você vende, é uma coisa imediata. Você tá aqui, você vendeu, pô, acabou. Isso é imediato. Ah, você tem uma eleição, é imediato. Você quer disputar a eleição, você ganhou a eleição. Beleza, ganhou a eleição, agora você pode exercer poder, agora você pode ter gabinete, você tem estrutura, etc, etc. No caso desses cargos não eletivos, não é algo tão imediato assim. Mas se você tiver muitos, em muitos lugares, você tem poder na sociedade. Você começa a exercer poder na sociedade. Imagina, por exemplo, fazer um cenário aqui. Se você tem, sei lá, metade dos conselhos tutelares do Brasil. Tá na nossa mão. Presidente da CBF. Então, presidente da CBF, que é o Gilmar agora, né? Não é ele, mas assim, quem manda na CBF, vocês sabem que hoje quem manda na CBF chama-se Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o cara que manda. Inclusive o filho dele tá cotado para ser presidente da CBF. Então, por exemplo, se você é presidente da CBF, a CBF é um poder imenso que você tem. É um poder simbólico sobre as coisas que acontecem na cabeça do brasileiro. E assim por diante. Tem um monte de estruturas de poder que podem ser tomadas. Podem ser tomadas se você fizer um trabalho organizado nessa direção. Querendo fazer e colocando uma atenção institucional para isso. E eu acho que isso falta. E isso faz uma diferença grande. Porque quando você começa a ter muitas dessas estruturas, você começa a criar uma capilaridade tal que você vai mexendo na sociedade sem ela nem sentir, cara. As pessoas nem vão sentir, você já vai... Por exemplo, você sabe quem é que tem isso, que consegue fazer isso, dado o seu porte pequeno, mas... O PSOL. O PSOL é um partido que ele é isto. Pequeno. Ele tem suporte de ONG gringa, pelo amor de Deus. Eu sei, mas o partido do ponto de vista eleitoral é pequeno. Quantos deputados tem o PSOL? Eles conseguem, eles não precisam ter deputado, eles entram com a DPF, eles entram direto no Supremo. Mas é exatamente isso que eu estou falando. O PSOL é um partido do ponto de vista eleitoral pequeno, do ponto de vista orçamentário o PSOL não é gigantesco, o PSOL não tem fundos bilionários, não tem nada disso. Mas o PSOL tem um poder desproporcional. Por que ele tem um poder desproporcional? Porque ele tem capilaridade. Porque ele tem contatos com todas as ONGs que você pode imaginar, progressistas. Porque eles têm uma força enorme no parlamento. Porque eles têm a força espalhada entre juízes, professores, jornalistas. Você sabe qual é o partido que tem mais jornalista no Brasil? O PSOL. E é mesmo, eu procurei isso. Isso é real. O partido brasileiro que tem maior representação nos jornalistas primeiro é o PT e depois é o PSOL. Não é a União Brasil ou PP ou Republicanos. Não, é o PSOL. Isto é força. Isso é força. Por exemplo, imagina se a gente tem, sei lá, 400 jornalistas que são filiados à missão. 400 jornalistas brasileiros importantes filiados à missão. Olha o poder que você tem com isso. 400 jornalistas filiados à missão. Mas tem vários, absurdo, né? Tem o grande jornalista Renato Batista, o grande jornalista Will Balada, o grande jornalista Herbert. Não, pô, mas falando sério. Se a gente tivesse 400 jornalistas... Nossa senhora. Ah, não é? Chega, qualquer assunto... Desembargadores. Nossa senhora. Desembargador é filiado à missão. E veja, eu não tô querendo propor aqui que o jornalista vai mentir para a gente. Ou que o juiz vai chegar e dar uma sentença completamente absurda só para defender a nossa... Não é isto. Ele vai fazer o trabalho dele. Os desembargadores do PSOL fazem isso. Fazem porque eles são canalhas, né? Mas a gente não é canalha, a gente não vai propor isso. Mas se você faz o seu trabalho, só que você tem
uma determinada formação partidária, ideológica, essa formação ela transparece no que você está fazendo. E é legítimo fazer isso. Isto é legítimo. É legítimo. Não é um erro. É uma coisa moralmente errada. Não, não é moralmente errada. Isto é legítimo. Você tem um partido, as pessoas têm um vínculo, eles têm um vínculo ideológico, isso transparece nas suas decisões. Por exemplo, se a gente tivesse um monte de juiz vinculado à missão, juízes na vara penal, juiz que vai julgar casos penais, vocês não acham que o direito penal brasileiro, na prática, o concreto, não seria mais duro com bandido do que é hoje? É óbvio que seria. Mesmo que fossem as mesmas leis. Mesmo com as mesmas leis. Mantém as mesmas leis. A lei igual. Não mudou nada no Código Penal, no Código Processual Penal. Mas mudou os juízes. Agora os juízes, você tem um monte de juiz que é da missão. Os caras mais linha dura. Tal. Muda, lógico que muda, é evidente. A gente precisa de juiz da FIFA, da missão, pra gente conseguir tirar essas coisas da Argentina, né? Professor, nem me fale disso. Vamos... Domingo você vai assistir o jogo? Claro, tem que, né? Tem que assistir. Porque assim, por mais que eu odeie a Argentina, a última final que eu assisti da Argentina foi Argentina e França, foi o melhor jogo de futebol que eu já vi. Você vai assistir em algum lugar ou vai assistir na sua casa? Vamos assistir junto. Bora, pô, é isso que eu tô dizendo. Bora assistir mesmo. Eu quero assistir. Mas você não vai torcer pra Argentina, né? Não. Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Mas é que eu não acho, eu não acho que a Argentina vai perder, mas eu vou torcer contra. Eu acho que a Argentina vai perder. Assim, eu acho que a Argentina tá com muita garra. A arbitragem tá roubando pra Argentina, né? Só off-topic aqui de futebol. A arbitragem tá roubando pra Argentina, isso é um fato. Mas a Argentina tá jogando muito.